Olá, seja bem-vindo ao curso de Media Server. Nesse curso que você está iniciando agora, nós vamos tratar de três grandes servidores de Media Server. São eles o Wonsa Media Server, o Red5 Media Server e o Flash Media Server. Esses são os três principais servidores de Media Server existentes no mercado. Existem outros centenas de servidores de Media Server, mas esses são os três mais populares. Então, o que nós vamos ver nesse curso? Primeiramente, a gente vai conhecer a licença de ambos os servidores, sendo o Flash Media Server o mais antigo, proprietário da Adobe, criado antes da Macromedia. A Macromedia acabou comprando de uma empresa, a Adobe andou comprando a Macromedia e hoje é produto da Adobe. Então nós vamos conhecer as licenças, para que serve cada uma licença e como usar cada uma delas, como escolher a licença na hora de adquirir. Lembrando que a Flash Media Development Server é gratuita, tanto quanto a Trial Edition é gratuita, só que é trial, ambas são trial. O Red5 é o único gratuito dessa turma e nós vamos aprender cada um deles, ver direitinho quando usar um, quando usar outro e quando usar o outro. Temos três servidores em principal. Depois nós vamos partir para conectar um servidor de streaming. Nessa parte eu vou mostrar com os três servidores. A aplicação Live VOD do FMS, do Flash Media Server, colocado como abreviado como FMS. Então nós temos também, na verdade, antes aqui, nós temos o Flash Media Server, Flash Media Streaming Server, FMSS, Flash Media Interactive Server, que é o FMIS, que certamente vocês vão encontrar em alguns blogs falando FMSS e FMIS. Flash Media Interactive Server e Flash Media Streaming Server. Então aqui nós vamos conhecer a aplicação Live VOD do Flash Media Server. Ela roda tanto nos dois. No caso do Red5, a gente tem as duas aplicações, o Ofla Demo e o FitCDemo, que são as duas aplicações principais que vêm as mais usadas do Red5. Já o Wonsa, ele tem o Live e tem o VOD também, só que ele não vem pré-instalado. O Wonsa, não existe uma aplicação padrão como no Flash Media Server do Red5, a maioria das pessoas criam suas próprias aplicações. Ele é bem mais simples que o Red5 e o Flash Media Server na hora de você criar suas próprias aplicações. E para a gente conectar ao servidor, a gente precisa de um cara chamado Net Connection. Essa parte do Net Connection, primeiro exemplo, conectando ao servidor, eu vou fazer todo ele mais voltado ao Flash Media Server. Tanto aqui, também trabalhando com microfone e câmera, esse exemplo certamente eu vou falar só com o Flash Media Server. Mas todo o exemplo se aplica aos três servidores. Toda parte que você faz no Flash independe do servidor. O servidor está lá, o Flash não precisa saber qual tipo de servidor é. Apesar que você, às vezes, algumas coisas você precisa ter alguns detalhezinhos a mais que a gente vai acabar vendo aqui no Oflademo e FitCDemo. Tem alguns detalhezinhos extra que eles fazem na programação que torna um pouco diferente você programar. Mas você criar uma aplicação sua em Java, por Wonsa, em Java, por Red5 e em ActionScript 2 para o Flash Media Server, você terá a parte Flash idêntica a todos. Então na parte de câmeras e microfone, que é a parte eu acho que mais importante de todas, né? Os servidores de Media Server existem por causa desses dois itens, microfone e câmera. Porque se você for falar de compartilhar dados, você pode usar um servidor Java qualquer,
um Apache, um Tomcat, um IIS da vida para fazer esse compartilhamento de dados. Funciona perfeitamente, você faz banco de dados ali, funciona muito bem. Mas com um servidor, um Tomcat e esses aí, não funciona microfone e câmera, principalmente ao vivo. Então, vamos entender o NetStream para transferência de dados, NetStream. O NetStream ele se divide em dois, o Play e o Publish. Você tem o mesmo NetStream, ou você pode buscar um fluxo de vídeo, ou você pode publicar um vídeo pelo mesmo NetStream. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é canal direcional apenas. Ou ele recebe vídeo, ou ele publica vídeo. Então a gente vai ver como configurar e publicar uma câmera, como microfone, né? Como você detectar os microfones que já existem na máquina, entender os microfones, como eles funcionam e mesmo fazer com as câmeras e publicar isso num servidor ao vivo. Vamos também enviar metadados no vídeo. Como assim metadados? Vamos enviar texto junto com o vídeo, alguma informação, como se fosse um close caption no vídeo, dentro do vídeo. Só lembrando que o Flash Media Streaming Server não funciona metadados no vídeo. No servidor a gente vai gravar isso. Como publicar e gravar isso no servidor? Ao publicar, você pode gravar esses vídeos em FLV lá no servidor. E nós vamos ver também alguns detalhes interessantes quanto a gravar. Eu tive um grande problema que, por exemplo, publicando em H264 pelo Flash Media Live Encoder no Flash Media Server, tem que ser salvo em F4V. Os FLV não rodam e não gravam. Ele fica um arquivo de 0 bytes, um FLV de 0 bytes. Quando você publica em H264 pelo o Media Live Encoder no Flash Media Server, tem que ser gravado em F4V. O Red5 só grava em FLV e não dá para usar o Flash Media Live Encoder pelo Red5. E o OMSA, ele grava ambos coisas. Então nós vamos fazer um pequeno exemplo de conferência. Aqui nós vamos compartilhar dados. Se a gente tem um servidor de Flash Media Interactive Server, um Red5 ou um OMSA, o OMSA, aquelas versões que existem, todas funcionam. O Red5 é gratuito e o Flash ele tem as diferenças. Então a gente pode usar o Shared Object para compartilhar um objeto pela própria tradução dele. Ou seja, a gente pode compartilhar uma string, da minha máquina compartilhar uma string, e a máquina da outra pessoa conectada no servidor de Media Server receber esse objeto idêntico a que eu publiquei. Ou seja, eu publico ele aqui e ele recebe lá. Eu posso também, no mesmo servidor, por exemplo, eu posso persistir esse dado. Eu posso enviar um dado a todo mundo, esse dado fica salvo no servidor, e se alguém daqui a um mês, um ano entrar, se reconectar a esse servidor, ele vai receber esse dado que está salvo no servidor. Então nós vamos entender como é que esses dados funcionam, como é que esses dados são salvos no servidor. Em ambos, o OMSA, Red5 e Flash Media Server. Os eventos. Ambos os servidores, nós temos os eventos principais, né? O usuário se conectou, o que eu faço? Muitas vezes depende. Por exemplo, assim, eu já criei aplicações que, quando o usuário entra, você tem que colocar a mensagem lá no chat, o usuário fulano entrou, usuário fulano entrou, botar ele na lista de participantes, aparecer ele ali na lista de participantes. Ou também, por exemplo, se você vai criar apenas um player de vídeo, o usuário se conectou, o que eu faço? Nada. Simplesmente ignora. O usuário entrou, beleza. Agora depois ele vai lá através do NetStream buscar um arquivo de vídeo. Aí sim, o
que eu faço? O usuário pediu um vídeo, o que eu faço? O usuário se desconectou, o que eu faço? Então é a mesma coisa, você tem uma lista de participantes, vai aparecer na lista de participantes. Você tem um chat, beleza, vai ter que aparecer no chat. Ou quer ou não que apareça no chat, vai aparecer na lista de participantes, ele tem que sair da lista de participantes. O usuário enviou um texto no chat, o que faz? Como mostrar esse texto? O usuário publicou câmera, ou microfone, ou câmera e microfone. O que faz? Tem que apresentar a câmera dele ali. A hora que ele parar de publicar, como é que para de publicar? E se mais usuários publicarem áudio e vídeo, o que faço? Um sistema de videoconferência. Esse item, esse mais usuários publicar, a gente vai ver no último capítulo, que é o ambiente. Normalmente eu coloco ele ali, mas ele sempre fica por último. Porque se eu falar ele agora, lá no final ele aparece de novo. E banir um usuário. O usuário tá ali, tá incomodando, tá enchendo o saco, tá fazendo piadinhas, ou como é que eu faço? E definir permissão a um usuário. Esses 3 últimos itens são do projeto final, mas eles são eventos. Banir o usuário, definir permissão a um usuário também. Na parte de segurança, a gente tem... eu recebo, principalmente, muito e-mail de empresas que publicam seus vídeos. Eu tenho um ambiente de... que eu tenho aqui os vídeos restritos. E o cara vai lá e copia os vídeos. Ou, por exemplo, que eu faço uma transmissão ao vivo para o meu site, eu tenho um site lá de TV online, e daí eu tenho os banners no meu site, ele tem que assistir do meu site para eu gerar acessos ao site, do site, gerar clique nos banners para poder pagar por esse serviço. Porque um serviço de streaming custa muito caro. Porque tu tens, ao invés de, por exemplo, um site que tu tens ali cada acesso consumindo poucos bytes, uma pessoa acessando um vídeo ao vivo consome muitos bytes a mais do que um usuário que acessa um site, né? Então, como é que fazer para que esses usuários, esses programadores mal intencionados, não roubem os seus vídeos e coloquem no site deles, usando o seu streaming, os seus bytes de dados, que você paga por isso, no site dele, gerando receita para ele, ao invés de gerar receita para você. Administrando um servidor, como verificar quem está. O Flash Media Server ele é que tem um dos melhores painéis de administração de todos. O Red 5 eu criei um, e o OMSA ele tem um painel também. Verificando os logs do servidor, como é que você cria logs. É muito interessante que quando você vai programar o seu arquivo de servidor, seja ele em ActionScript para o Flash, Java para o Red 5 ou para o OMSA, você coloque logs. O usuário fulano entrou, o usuário fulano saiu, o usuário fez isso, o usuário fez aquilo. Para quê? Para quando dá alguma merda, você vai lá ler os arquivos de log e coisa. E impedindo que o usuário não autorizado publique áudio ou vídeo. Eu já tive outro detalhe também. Por exemplo, assim, você tem um servidor que esse servidor permite que você pegue você tem a sua transmissão focada num site principal, mas a segurança de não permitir que apareça em outros sites não pode ter, porque tem a opção de embed adicionar esse player ao seu site, tipo o YouTube, né? Adiciona lá no site lá e assiste normal. Então esse item de controlar acesso se quebra aí. Ou seja, você não pode mais restringir que só daquele site tem a transmissão. Mas é o que você pode. Você pode impedir que usuários, só o usuário X publique vídeo. Ou seja, você está transmitindo. Porque outra coisa que acontece muito no servidor é o cara tem um servidor de mídia, deixa aberto para publicação e
Eu quero montar uma transmissão. Ele vai lá, tem aqui, ó, o cara deixou aberto, eu vou ali pegar e transmitir a minha palestra, a minha transmissão, minha TV ao vivo via um servidor que não é meu. Isso acontece muito, por exemplo, se vocês procurarem na internet a TV online, eu vou dizer para vocês, 50% daqueles canais de TV online que está transmitindo ao vivo, que você encontrar na internet, são em cima de servidor que não são deles. Ou seja, os caras foram lá, deram uma vasculhada, acharam um servidor livre, aberto, com furo, e publicaram o vídeo lá, consome bytes do servidor do outro e ganham dinheiro em cima disso. Então, como controlar isso também? Aí a gente começa até essa parte. Nesse daqui eu já trabalho com os 3 servidores, só que a ideia é a mesma para os 3. A partir de agora eu começo a trabalhar especificamente em um determinado servidor. Então aqui nós vamos falar de Flash Media Server e a linguagem server-side. Ou seja, programar ActionScript 2 para Flash Media Server. Então, o arquivo principal, quando você programa, por exemplo, para o Apache, você tem que ter um index.html ou index.php, ou quando você... isso também vale para o IIS. No caso do Flash Media Server, você tem um arquivo chamado main.asc. Esse é o arquivo index.html do Apache. Então você cria o main.asc. E nele você faz sua programação. Aí você pode criar outros arquivos, mas onde você vai ter toda a sua programação. Você pode separar em vários arquivos, como eu faço também, cada arquivo com a sua função específica. Só que no Flash Media Server não dá para criar classes. Isso que é o ruim. Você não tem uma programação orientada a objeto. Você tem como criar, mas é ActionScript 2, aquele processo igual também para quem conhece JavaScript, que eu não consegui pegar até hoje. Então eu programo sem orientação a objeto. Ele nem tem, na verdade. Ele tem protótipos. Então não é orientação a objeto. Então eu não uso mesmo. Aí, nesse caso, a gente tem alguns detalhes específicos. Por exemplo, não só o Flash pode chamar um servidor de media server. Até o capítulo 8, toda a vida que a gente vai trabalhar é só o Flash chamando o servidor. Mas o servidor pode chamar o Flash. O Flash que eu falo, que a maioria a gente vai fazer em Flex. Eu vou fazer depois uma aula focada no Flash e uma aula focada em Adobe Air. Adobe Air e Flex têm as mesmas características. E o Flash já é um pouco diferente de se trabalhar, porque você não trabalha com um ActionScript puro e sim com timeline, né? Então, aí a gente vai ter o Flash ou Flex chamando o Flash Media Server. Então a gente tem o Flash Media Server invocando uma função dentro do Flex e o Flex invocando uma função dentro do Flash Media Server, tratando eventos e manipulando arquivos no ES2. O ActionScript 2, apesar de muito restrito, ou seja, você tem muito pouca funções e métodos prontos, muito pouco mesmo, mas ele tem uma classe que dá para trabalhar com arquivos. Não é assim a minha, nossa, como é bom, mas dá para trabalhar com arquivos. Bacana. Lendo e escrevendo em arquivos. Depois a gente vai fazer isso no Red 5. O Red 5 é Java. Então não vou falar, por exemplo, sobre ler arquivos, porque isso aí você precisar ler arquivos, escrever arquivos e outros mais, você vai procurar na internet como é que faz isso. Existe N opções de você criar arquivos. Então a gente vai criar o arquivo application.java. No Flash Media Server a gente viu que era o main.asc. Aqui a gente cria o application.java. Não é padrão.
Ou seja, não é obrigatório ser application.java. Você não precisa obrigatoriamente application.java. Você pode colocar qualquer nome em qualquer caminho. Depois existe o apontamento para ele. Você tem que ir lá no arquivo XML e apontar, dizer que esse arquivo aqui vai trabalhar lá. Então os logs de acesso. E do mesmo jeito que a gente tinha no Flash Media Server, nós vamos ter o Head5 chamando o Flex e o Flex chamando o Head5. E tratar os eventos com ele também. E a mesma coisa no Womsa Media Server. A gente vai ter essas mesmas características tratadas que a gente fez com o Head5, a gente vai ter com o Womsa Media Server. E por último, não menos importante, mas o mais desejado de todos, é o projeto final. O projeto será desenvolvido em Flex, que é a minha linguagem que eu domino. Eu sou um pouco conhecedor do Flash, não sou expert e não sou nem bom no Flash. O Flash professional. Mas eu domino muito bem o Flex e o Adobe Air. Então nós vamos fazer a tal da lista dos participantes, o chat, compartilhando mais de uma câmera, né? São 4 câmeras e microfone. Vamos fazer um compartilhamento de anotações. Aqui no chat nós temos um share de object simples. Já uma de anotações, você vai escrever a anotação, fecha, daqui uma semana alguém entra, a anotação vai estar lá. Então a gente vai persistir dados. E na mesma proporção de persistir dados, criar uma sincronização de galeria de fotos. Tem várias fotos e tipo assim, eu marcar a foto 5, daqui uma semana você acessa, tá lá a foto 5 aparecendo. E nós vamos publicar seu projeto Flex. Pegar o projeto, exportar para botar na web. E o mesmo a gente vai fazer com o projeto Head5, do Flash Media Server e do Womsa. Nós vamos exportar e fazer testes dele. Beleza, então é esse o curso. Então agora partam para a próxima aula para a gente começar a estudar os servidores de mídia.